Vamos lá, pessoal, dando continuidade então, hoje nós vamos começar a nossa imersão com o tema pressão positiva e impactos hemodinâmicos dos nossos pacientes, tá bom? Meu nome é Fernanda Cássio Batista e sejam bem-vindos à nossa primeira aula. Bom, vamos para começar então. É extremamente importante a gente relembrar alguns conceitos, tá? Já que a gente está falando de hemodinâmica, alguns conceitos básicos são importantes, tá? Então, quando eu penso em fisiologia da ventilação mecânica, eu tenho que lembrar da minha fisiologia normal, né? Então, e também da minha anatomia. Então, vamos lá. Eu tenho uma veia cava inferior e eu tenho uma veia cava superior. Qual é o sangue que vai retornar para o nosso coração. Então o sangue foi arterializado, foi lá, nutriu todas as células utilizaram como fonte de energia no ciclo de Krebs, liberaram água e CO2, e aí o sangue venoso vai ter que retornar. Ele vai retornar para a veia cava superior e pela veia cava inferior. Vale lembrar que esse retorno é um retorno, né, que necessita de pressões pequenas. Então, se você for pegar fisiologicamente lá no nosso átrio direito, a pressão média é em torno de 0 a 2, né, milímetros de mercúrio. Dependendo do livro de fisiologia que vocês buscarem, eles falam até 5. Fato que a pressão do retorno de sangue no átrio é muito pequena, tá? Sendo assim, eu já deixo a primeira dica para vocês. Se esse retorno do sangue é muito pequeno, logo quando eu coloco pressão positiva, a tendência é que o retorno venoso caia, diminua, né? Porque lembre-se que quando eu coloco pressão positiva é uma coisa antifisiológica. Então eu estou ofertando pressão positiva para o sistema, eu estou comprimindo capilares e automaticamente o meu retorno venoso vai cair. Por isso que muitas vezes o médico utiliza-se de uma estratégia de ressuscitação volêmica, né? Para o pessoal da enfermagem, da medicina e da fisio aí que fica 24 horas com o paciente, vai remeter a PVC, pressão venosa central. Então é por isso que o médico faz esses resgates, né, de fluidos para os pacientes para que a PVC se torne um pouco maior. Então, em hipótese alguma, um paciente de ventilação mecânica, o médico vai trabalhar com uma pressão arterial de 0 a 2 ou de 0 a 5. É sempre uma PVC superior, em torno de 10, 12, né? Para que garanta-se que o paciente não choque. Então aqui já fica a primeira dica. Se eu tenho um sistema de retorno venoso de baixa pressão, então eu já tenho que tomar cuidado aí com o que eu vou programar para o meu paciente quando ele estiver em ventilação mecânica pensando na fisiologia. Esse sangue chegou no meu átrio direito, né, de forma venosa, ele vai passar pela minha válvula tricúspide e vai cair no meu ventrículo direito. Esse ventrículo direito, vale também ressaltar que ele é um ventrículo importante, né, porque ele participa da pequena circulação, mas ele também é baixa pressão, né? Então, daqui a pouco a gente vai falar das pressões do ventrículo direito, mas ele também é uma cavidade de baixa pressão, porque ele vai vencer uma resistência muito pequena, que é a resistência da pequena circulação, a circulação pulmonar. Quem já leu fisiologia e leu, por exemplo, Guyton, vai ver que ele separa entre pequena e grande circulação. Então, a pequena circulação é a circulação pulmonar. Esse ventrículo direito ele faz uma força muito pequena, porque ele vence uma resistência muito pequena. E aqui eu vou deixar outro start para você. Se você usa pressões muito altas no ventilador, eu vou ter que fazer com que o meu ventrículo direito trabalhe mais para vencer essa resistência. E aí eu posso gerar uma sobrecarga de ventrículo direito. Essa sobrecarga de ventrículo direito não é benéfica para o meu paciente. Então eu também tenho que pensar nisso, tá? Não se preocupem com essas definições, a gente vai abordar isso de uma forma muito mais ampla, tá? Mas eu já estou dando starts para que vocês logo no começo já reflitam sobre o assunto e o que a gente está fazendo no dia a dia. Então, o lado direito do nosso coração, o nosso coração direito, algumas pessoas falam entre coração direito e esquerdo, né? É um coração, é um órgão único, mas tem os dois lados. O lado direito são lados de baixas pressões, então são lados que vão sofrer muito mais com as pressões que eu utilizar no ventilador, tá? Do ventrículo direito, ele vai lá, o sangue vai passar para nossas artérias, vai passar pela válvula pulmonar, claro, né? Depois ele vai para a nossa artéria pulmonar e lá
ele vai participar da troca gasosa, né, nos capilares, lá nos nossos alvéolos. Então é lá que a gente vai ter a oxigenação, né, a captação do oxigênio e a liberação do CO2. Então a gente vai ter a ventilação e a oxigenação sendo realizadas aí, né? A homeostase vai ser realizada naquele momento. Acabou de ter a troca gasosa, esse sangue vai voltar pela veia pulmonar. E quando ele volta pela veia pulmonar, ele vai cair aonde? Ele vai cair no nosso átrio direito, tá? No nosso átrio esquerdo, perdão. Quando ele cair no nosso átrio esquerdo, o nosso átrio esquerdo também é uma cavidade de baixa pressão, né? O átrio ele tem como característica, né, o escoamento de sangue. Então esse sangue arterial chegou no meu átrio esquerdo, ele vai passar lá para o meu ventrículo esquerdo, e aí o meu ventrículo esquerdo é uma cavidade de grande pressão, porque ele tem que vencer a grande circulação, ele tem que mandar sangue para o nosso corpo inteiro, nutrir todos os nossos órgãos e as nossas células, né? Então esse ventrículo esquerdo vai trabalhar com grande pressão. Vale lembrar que por conta dessa diferença entre pressões do lado direito e do lado esquerdo, o nosso septo intraventricular, né, que é o septo que separa um ventrículo do outro, ele tem sempre uma tendência a ir para o lado direito, né, que a gente chama isso, depois a gente vai falar novamente, mas a gente chama isso de efeito Berrin. Por que o efeito Berrin? O efeito Berrin nada mais é o deslocamento, um pouquinho do deslocamento do septo intraventricular para o lado direito, porque o lado esquerdo tem mais pressão. O ventrículo esquerdo precisa de uma contração maior, mais forte, para vencer a grande circulação. Então esse septo ele vai se deslocar para a direita. Tá? Quando eu dou muita pressão no ventilador, pressões excessivas no ventilador, e que eu aumento a resistência vascular pulmonar, lembra que eu comentei do ventrículo direito? Eu faço com que o meu ventrículo direito precise fazer mais força, e aí ele vai deslocar o septo intraventricular para a esquerda. Isso não é legal, porque aí eu estou fazendo uma contração de ventrículo direito, estou forçando o ventrículo direito a contrair mais, e estou diminuindo a cavidade do ventrículo esquerdo, prejudicando assim o retorno venoso e prejudicando assim o débito cardíaco, né? Isso, tudo que eu falei, nada mais é do que fisiologia. Então, se você resgatar o seu conhecimento básico de fisiologia, você vai ver que eu estou apenas repassando, né, e refletindo na fisiologia para o ventilador mecânico. E aí, além disso, vale ressaltar as pressões médias, né? Então, obviamente que o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo tem pressão sistólica e diastólica, mas eu vou trabalhar com a média para ficar mais fácil para a gente raciocinar. Então, a média do meu ventrículo direito é no máximo aqui 22 milímetros de mercúrio, é a média, né? Então, ele faz uma pressão média de 22 milímetros de mercúrio. E aí, o que eu tenho que raciocinar e refletir com essa pressão? Se ele faz uma pressão média de 22, então eu não posso passar essa pressão média de 22 do ventilador. Isso é o básico do pensamento. Mas eu posso sim passar, não tem problema. Às vezes eu vou passar. Por exemplo, pacientes com SARA, eu acabo passando essa pressão de milímetros de mercúrio na pressão média do ventilador. É impossível não passar. Só que aí o médico vai fazer ajustes com ressuscitação volêmica, drogas vasoativas e inúmeros medicamentos para que eu consiga fazer com que o meu coração aguente. Mas tem um pequeno detalhe: todos esses pacientes que eu passo a pressão média do ventilador em relação à pressão média do ventrículo direito, eles têm chance de desenvolver cor pulmonale. Só para dar um start para vocês e vocês refletirem sobre o que eu estou falando, vocês vão ver comigo na aula de SARA, por exemplo, que pacientes que morreram, todos eles tinham cor pulmonale. Tem um estudo que verificou que todos eles tinham cor pulmonale agudo. Por quê? Porque eram pacientes submetidos a uma pressão de ventilação muito grande, pressão média de vias aéreas. A gente fala muito da PIP, mas é pressão média de vias aéreas. Agora, vamos pensar num paciente que não tem SARA, um paciente que só internou com a gente lá. Eu posso gerar cor pulmonale nele? Posso. Se eu sei que a pressão média de ventrículo direito é 22 milímetros de mercúrio e eu estou dando uma pressão média de vias aéreas no ventilador muito alta, eu vou gerar cor pulmonale.
né? Porque no Brasil a gente aprende o quê? Sempre PIP de 10. PIP de 10 é alta, PIP de 10 não é uma PIP baixa, né? Vamos entrar no conceito de PIP mínima entre 3 a 5, que é o que todo mundo fala que é a PIP fisiológica, que não existe esse termo, mas é o que todo mundo trabalha. Então, se eu estou trabalhando entre 3 a 5 de PIP, 10 é o dobro. Então, 10 não é uma PIP para eu usar no dia a dia para qualquer paciente, é uma PIP para eu refletir se realmente eu vou usar naquele meu paciente. E aí, qual a minha reflexão? Eu estou usando uma PIP, isso está gerando repercussão hemodinâmica? Eu estou aumentando a pressão inspiratória, isso está gerando repercussão hemodinâmica? Eu estou aumentando a frequência respiratória, isso gera alteração hemodinâmica? Então eu tenho que olhar, é por isso que meu paciente tem monitor, tem PAI, tem diurese, tem perfusão, tem tudo isso para eu olhar. Por isso que o médico colhe lactato muitas vezes em pacientes sépticos, para que ele consiga ter análise se o paciente está com repercussão hemodinâmica da doença. E por que não eu ter um controle da repercussão hemodinâmica na ventilação mecânica? Então, toda vez que eu altero um parâmetro, eu tenho que pensar, eu estou forçando o meu ventrículo direito, a pressão arterial mudou, a pressão média caiu, a pressão média subiu, então a gente tem que começar a repensar nisso, tá? E automaticamente, se eu ignoro a pressão média de ventrículo direito e uso pressões muito altas, isso vai refletir no meu ventrículo esquerdo, porque é um sistema fechado, um lado depende do outro, tá? E aqui a nossa pressão média de ventrículo direito é 120 milímetros de mercúrio. Aqui uma outra coisa, por que o paciente faz edema agudo hipertensivo? Vamos refletir. Se a minha pressão média de ventrículo esquerdo é 120, isso de um paciente normal, que não tem alteração cardíaca. Vamos colocar uma situação aqui, um paciente ICC que tem uma fração de ejeção de 50%. Qual é a pressão média do ventrículo esquerdo dele? Será que é 100, 80? Vamos supor que todos os exames foram feitos nesse paciente e a pressão média de ventrículo esquerdo dele hoje é 80 milímetros de mercúrio. Se esse cara faz hipertensão, e aí a pressão média dele, sistólica mais diastólica dividido por 3, passa de 80, é por isso que o cara faz edema agudo. Isso é fisiologia, gente. E é a mesma coisa para um paciente de ventilação mecânica. Por que quando o paciente faz edema agudo, eu oferto VNI ou eu oferto uma pressão positiva invasiva, ele melhora? Porque eu melhoro a pressão média de ventrículo esquerdo. Então tudo isso são feelings fisiológicos que eu tenho que ter e aplicar na ventilação mecânica. Só para vocês terem uma ideia, se eu uso uma pressão muito alta e eu estou refletindo uma queda de débito cardíaco, uma queda de retorno venoso no meu ventrículo direito, concorda que o meu ventrículo direito vai ter um enchimento menor de sangue? Ótimo. Se ele tem um enchimento menor, ele vai ejetar menos sangue para a pequena circulação. Se ele ejetou menos sangue, vai vir menos sangue para o meu ventrículo esquerdo. Se ele tem menos sangue no ventrículo esquerdo, ele vai ejetar menos sangue para a circulação. O que vai acontecer com esse paciente? Ele vai chocar, gente. A pressão arterial do paciente vai cair. E você induz a hipotensão arterial quando o paciente está em ventilação mecânica. Tá? Por exemplo, um paciente que acabou de ser entubado, o médico entubou o paciente. O médico induz hipotensão no paciente por conta do dormonide que ele usa, ou do qualquer outro tipo de sedativo que ele usa. Mas ele não induz porque ele quer. É que naquele momento ele tem que sedar o paciente para entubar. Só que o paciente ele não está hipervolêmico. Aquele paciente ele está normovolêmico, mas para ventilação mecânica ele está hipo. Então o médico ceda, ele já faz hipotensão. Você conecta no ventilador e você fala assim, o pulmão dele está ruim, eu já vou conectar ele com PIP de 10. Mas você já conecta, tudo bem, você conecta ele com PIP de 10, mas você viu se pode conectar com PIP de 10? Quanto está a PVC desse paciente? Quanto está o delta PP desse paciente? Você tem essa monitorização na sua mão? Eu não tenho. Mas então você tem uma monitorização mínima, você consegue avaliar a pressão arterial do paciente naquele momento? Se ele está com uma pressão arterial média menor que 65, para que eu vou já dar PIP de 10? Espera, entuba, põe uma PIP normal, uma PIP menor, aumenta a fração de oxigênio, mantém uma saturação adequada, deixa o médico restabelecer a volemia desse paciente e você vai reajustando o ventilador, tá? Então, estar na frente do ventilador mecânico para você fazer condutas não é simplesmente eu ir lá, apertar o botão e resolver. Não, eu tenho que apertar um botão, mudar um parâmetro, olhar o paciente, olhar o monitor, ver se ele está acoplado, ver quanto que ele está saturando, ver a perfusão,
Controle de diurese é importante, obviamente a gente sabe que a insuficiência renal ela é multifatorial, mas eu tenho que controlar a diurese do meu paciente a cada mudança de pressões, principalmente aqueles pacientes que eu preciso usar pressões muito altas, tá bom? Então vale a pena a reflexão. Ah, professor, mas você falou de pressão média em milímetros, e como eu vou saber como que é isso em centímetro? Pega a pressão média de milímetros e multiplica por 1,36 e você vai transformar em centímetros. E aí você compara. Poxa, se eu transformei em centímetros, será que a pressão média de vias aéreas está batendo com a pressão média de ventrículo direito? E é isso aí, é o primeiro start para você ventilar o seu paciente adequadamente. Pense da seguinte maneira, eu não preciso ventilar o meu paciente pensando numa ótima oxigenação. Eu tenho que pensar numa oxigenação mínima para que eu mantenha ele bem. E qual é a oxigenação mínima? Vai depender de cada paciente, de cada doença. Eu tenho que manter um pH mínimo para o funcionamento de todas as enzimas do corpo. Lembram-se que, dependendo do meu pH e da acidose que eu tenho, eu sofro desnaturação das enzimas. Então, nenhuma droga vai funcionar, nada mais vai funcionar e o paciente vai a óbito. Então, eu tenho que também manter um pH mínimo, que a gente fala que é maior ou igual a 7,20. Claro, gente, depende do paciente. Você não vai fazer isso com cardiopata infartado e nem com paciente neurológico, né, um TCE. Mas dependendo do paciente, esse pH de 7,20 é o mínimo. A oxigenação ela pode variar de 88 a 96, a depender da doença. E por que não pensar num parâmetro otimizado para a hemodinâmica, para o coração do meu paciente? Então a gente tem que também pensar nisso, tá, gente? Esse é o start que eu quero que vocês reflitam neste primeiro slide que eu mostrei.